Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Senhor, teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre, amém. Revela a tua graça, revela a tua palavra aos teus filhos aqui na igreja em Santo André, nesse ministério santo e predestinado. Revela a tua graça aos que vão me assistir agora pela internet, em rede mundial. Revela e manifesta teu poder para que a tua palavra não volte para o Senhor vazia. Eu sei que tu és poderoso para fazer além daquilo que eu te peço, além daquilo que eu penso, segundo o seu poder que opera em mim. Bem sei que tudo pode, Senhor, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Manifesta a tua glória em nome de Jesus Cristo, revelando a tua palavra para a tua glória, em nome de Jesus. Digam amém os que creem. Graça e paz, igreja. Graça e paz, igreja. Graça e paz a você que está agora no YouTube ao vivo. Graça e paz a você em toda a internet. Não sei qual cidade você está, em qual estado, qual nação, qual país. Graça e paz a você ao vivo. Graça e paz a você também na internet. Coloque a mão na sua Bíblia aí e digam comigo assim: para a glória de Deus, a palavra do Senhor me será revelada, e eu receberei o verdadeiro entendimento da palavra de Deus. Amém. Olha, o assunto hoje, antes do assunto, deixa eu mostrar meu livro rapidinho, eu preciso fazer isso por enquanto. Olha, em breve, volume 2, hein? Esse aqui é o volume 1, série Graça e Apostolado, volume 1. Logo, em breve, volume 2. Quem não tem aqui na igreja ainda, adquire na livraria depois, tá? Isso aqui é para mostrar para quem está na internet. Você que está na internet ao vivo agora, mora em outra cidade, mora em outro estado, mora em outro lugar longe. Então você pede para mim pelo WhatsApp ou pelo Facebook, Ministério Graça e Apostolado, e eu te envio pelos correios. Por apenas R$30 você recebe este livro, MGA, série Graça e Apostolado, volume 1, vai junto também o Provérbios MGA. Então os dois vão juntos por R$30. Eu sempre coloco folhetos em graça, mais as despesas do correio. Então R$30 não é nada, né? Se você souber quantas revelações tem nesse livro, esse livro tem mudado a vida de pastores, pastoras, apóstolos. Esse livro tem mudado, transformado a vida. Então por R$30 eu envio os dois livros para qualquer lugar do Brasil. R$30 vai os dois livros, folhetos, que eu mando junto, folhetos em graça, e a despesa de correio por R$30. Vocês aqui em Santo André podem adquirir depois na livraria, tá bom? Olha, o assunto hoje, pega seu caderno, tem aí já que o tema: arrependimento versus reconciliação. Será que nessa nova aliança precisamos nos arrepender? E se tivermos que nos arrepender do quê? Então, o tema de hoje, arrependimento versus reconciliação. Abra sua Bíblia, vamos começar em Mateus capítulo 3. Graça e paz a todos os pastores que estão agora ao vivo, Ministério Graça e Apostolado, em Brasília, em Fortaleza, em Manaus, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, e em todo o país, né? Até fora do país, Portugal, França, Argentina, Alemanha, Angola. Mateus capítulo 3, arrependimento, apostolado novo, arrependimento versus reconciliação. É necessário, que nesta nova aliança, tem que se arrepender. E se tiver, do quê? Vamos ver. O Espírito Santo vai nos revelar. Porque se tiver escrito,
Mateus 3, quem já achou, diga amém. Versículo 1. Mateus 3, lembrando que Mateus 3 é antes de Cristo. Então vamos ver como que era, depois vamos ver como que é. Mateus 3:1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo, sublinha na sua Bíblia aí, o que ele dizia? Arrependei-vos. O João Batista, antes de Cristo, ou seja, antes de Jesus morrer e ressuscitar, tá claro? Antes de Cristo significa o quê? Antes de Jesus morrer e ressuscitar. Isso que significa antes de Cristo. Mesmo ele estando vivo, é antes de Cristo. Jesus estava curando o cego. Jesus estava curando o leproso. Mesmo assim era antes de Cristo, porque ele não tinha morrido e nem ressuscitado. Quem está entendendo? É preciso considerar isso para você saber separar a velha aliança da nova aliança. A lei da graça, antes de Cristo, depois de Cristo. Então Mateus 3 é antes de Cristo. Tá claro? O que se pregava antes de Cristo? Ou seja, antes de ele morrer e ressuscitar. O que se pregava? Mateus 3, versículo 1. O João Batista apareceu pregando no deserto da Judéia e ele dizia assim, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Estava certo ou estava errado o que ele pregava? Estava certo. No tempo dele, estava certo. Porque ele estava antes de Cristo. Então era preciso se arrepender. Do quê? Dos pecados. O ser humano tinha pecados. O homem, a mulher, o ser humano, ele tinha pecados diante de Deus. Então ele tinha que se arrepender. Por quê? O reino de Deus, olha Mateus 3, verso 2, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Estava próximo. Está para chegar. Alguém diria, pastor, mas nós não temos que nos arrepender porque está próximo o reino dos céus? Não. Primeiro que o reino dos céus não está próximo, está dentro de nós. Está dentro de nós. A graça é o reino de Deus em nossas vidas. A graça é o reino de Deus dentro de nós. Então, na graça, depois de Cristo, não é como antes de Cristo. Quem está entendendo? Diga comigo, na graça, depois de Cristo, não é como antes de Cristo. Digam, antes de Cristo, o reino de Deus estava próximo. Diga, depois de Cristo. Faz assim, o reino de Deus está dentro de nós. Quem está entendendo? Então já mudou. O que João Batista pregava? Que era preciso se arrepender. Mas não era só o João Batista que pregava isso. Você vai ver, o Pedro pregava igualzinho. Veja em Atos capítulo 2. Com uma diferença. O Pedro pregava igual o João Batista, com uma diferença. Qual era a diferença? O Pedro já estava depois de Cristo. E o João Batista? Antes de Cristo. E o que o Pedro pregava? A mesma coisa que o João Batista. Então não tem lógica. Jesus morreu e ressuscitou. E o Pedro está pregando como se ele não tivesse morrido e nem ressuscitado? Vamos ver Atos 2, verso 38. Atos 2, lê o 37 e o 38, fica melhor de entender. Atos 2, 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro. Digam comigo, Mateus 3 era João Batista, antes de Cristo. Diga, Atos 2, Pedro, depois de Cristo. Depois, quer dizer, ele já tinha morrido e ressuscitado. Quem está entendendo? Atos 2, 37. Ouvindo eles isto, compungiram em seu coração, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Disse-lhes Pedro. O que o Pedro disse? Arrependei-vos. Para aí. É preciso raciocinar. Preciso pensar. Continua.
Atos 2, 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Para aí. Ué, o que o João Batista fazia? Batizava. O que ele pregava? Arrependimento. Antes de Jesus morrer e ressuscitar. Aí Jesus morre e ressuscita e o Pedro continua pregando igual o João Batista. Não mudou nada. Então por que Jesus morreu? Então por que ele ressuscitou? Atos 2, 38. O Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados. O Pedro não veio hoje? Eu ia perguntar assim: ô Pedro, e o que Jesus fez na cruz? Alô, dá um sinal quem está me entendendo o que eu estou falando aqui. Cadê o tema, Jaque? Qual que é o tema hoje, hein? Diga: arrependimento ou reconciliação? Arrependimento antes de Cristo. Reconciliação depois de Cristo. Em Atos capítulo 2, 37 e 38, a mensagem de Pedro estava equivocada no tocante a Cristo. Alguém dirá: equivocada, o Pedro pregou, quase 3.000 almas, aceitou Jesus e tal. Irmão, aí foi quantidade, mas não qualidade. Apenas quantidade. Se olharmos para o tempo de Atos 2, olhar para o tempo, ou seja, a graça não tinha sido revelada, o apóstolo Paulo não tinha sido arrebatado até o terceiro céu. Se olharmos para o tempo de Pedro, que é Atos 2, dá até para aceitar o que ele disse, porque ele não tinha revelação. Mas se olharmos para os dias de hoje, onde a graça já foi revelada, onde o apóstolo Paulo já deixou as 14 cartas escritas, revelado para nós. Hoje, Atos 2,38 já não encaixa mais. Atos 2,38 hoje seria uma heresia. Por quê? Deixa o Atos 2 aberto. Agora presta atenção. Em Atos 2 não existia Gálatas 2. Certo? Por que não existia? Porque em Atos 2, o apóstolo Paulo não tinha entrado na história bíblica ainda. Ele só apareceu em Atos 8, Saulo. E em Atos 9, Paulo. Aí ele entrou na história, a graça lhe foi revelada, aí foi mudando a doutrina. Atos 9 para frente. Atos 2, Paulo não estava na história ainda. Quem está entendendo? Deixa o Atos 2 aberto. Abra Gálatas 2. Agora Paulo já chegou até nós, Paulo já apareceu, a graça já foi revelada. Veja comigo, deixa o Atos 2 aberto. Abre em Gálatas 2, confere comigo. Gálatas 2. Quem já achou Gálatas 2, diga amém. Olha lá, ó. Gálatas 2, coloca o seu dedo no verso 20. Agora já não é mais João Batista, Mateus 3. Agora já não é mais Pedro, Atos 2, está acompanhando? Agora é Paulo, Gálatas 2, olhem para mim, olhem para mim. Agora já não é mais João Batista, Mateus 3 antes de Cristo. Agora já não é mais Pedro, Atos 2 depois de Cristo. Mas estava pregando igual Pedro. Agora já é Paulo, Gálatas 2, veja aí. Gálatas 2, verso 20. Paulo disse: estou crucificado com Cristo e já não vivo, mas Cristo vive em mim. Para aí. Cristo viver em nós não é outra coisa senão o reino de Deus em nós. Presta atenção. O que João Batista pregava antes de Jesus morrer e ressuscitar? O que ele pregava? Arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Não é isso que ele pregava? Porque Jesus não tinha morrido e nem ressuscitado. Quando Jesus morreu e ressuscitou e foi para o céu, o Pedro pregou a mesma coisa que João Batista. Estava certo ou estava errado? Estava errado, mas ele não tinha nenhuma revelação. Então ele pregou aquilo que João Batista pregava. Mas aí Deus revelou a graça a Paulo. E então Paulo veio e disse, Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo e já não vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora
vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Coloca o dedo no 21. Não anulo a graça de Deus. Ou seja, não faço como Pedro fez. Alô? Veja Atos 2:38 e veja Gálatas 2:21. Atos 2:38. O Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Não parece que está certo? Quem está me entendendo? Os crentes de hoje usam Atos 2. Alô, presta atenção. Alô, esse é o apostolado. Essa é a revelação da graça que eu estou te dando. Os evangélicos no geral, a igreja católica no geral, o sistema religioso no geral, pregam, ensinam e vivem Atos 2:38. Alguém dirá, mas não está na Bíblia? Mas não é porque está na Bíblia que é para os nossos dias. Está me entendendo? Pode estar na Bíblia à vontade. A Bíblia fala que tem que guardar o sábado, mas não nos nossos dias. A Bíblia fala de guardar o sábado no tempo de Moisés. Moisés já morreu, a lei já acabou, então já não vale mais. Quem está entendendo? Ou seja, diga comigo, diga forte, diga, não basta estar na Bíblia. Não basta estar na Bíblia. Por quê? Porque na Bíblia tem história e tem revelação. Guardar o sábado virou história. Virou história. Um dia guardaram o sábado. Quem? Os judeus, o povo de Israel. Ah, então antes era assim, virou história. E hoje? Não, hoje não precisa mais. Mas então por que eles guardavam o sábado? Guardavam o sábado, que era um dia de descanso. Deus queria um dia de descanso para o povo de Deus. Hoje já não é mais um dia. O descanso hoje é em Cristo. É um descanso eterno. Isso é Hebreus capítulo 4. Então na lei, presta atenção, na lei guardava o sábado que era um dia. Na graça não guardamos nenhum dia. Mas nós não temos que descansar? Diga bem forte, o nosso descanso é em Cristo. Levante a mão e diga, quem está em Cristo? Está no descanso de Deus. Gálatas 2:21, coloca o dedo no 21 e veja. Deixa aberto o Atos 2 para você comparar. Gálatas 2:21, Paulo disse, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Gálatas 2:21, Paulo disse, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. E eu te pergunto, Cristo morreu em vão? Mas se você praticar hoje Atos 2:38, Cristo morreu em vão. Por quê? Porque o que o Pedro mandou fazer em Atos 2:38, João Batista já fazia antes de Jesus morrer. Aí Jesus morre e vai para a cruz, tudo que você sabe, e ainda continua fazendo o que fazia antes. Então por que ele morreu na cruz? Cristo morreu em vão. Não precisava ter morrido, porque o João Batista estava fazendo aquilo. Só quem está entendendo? É aí que entra a graça de Deus. Prepare suas mãos se você entender. A graça tira a lei que mandava o homem fazer. E a graça diz, eu já fiz por você, apenas creia nisso. Vou mudar de assunto. Atos 2:38, o Pedro disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para perdão dos pecados. Para aí. Ser batizado para perdão dos pecados, não parece que está certo? Parece que está certo. Primeiro porque está na Bíblia. Os pastores falam o quê? Está certo, está na Bíblia, não está certo. Está na Bíblia, mas não está certo. Por quê? Deixa o Atos 2 aberto e abre o Romanos 4, onde a graça já foi revelada. Deixa o Atos 2 aberto e abra Romanos 4, coloca o dedo no verso 25. Você vai ver que Atos 2 está errado hoje. Naquele tempo não, mas hoje está errado. Romanos 4, e deixa o Atos 2 aberto para você comparar.
Romanos 4, verso 25. Coloca o dedo no verso 25 para você ver. Romanos 4, 25, Paulo diz: Ele quem? Jesus. Ele foi entregue, quer dizer, ele morreu por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Olhem para mim. Estou te mostrando 2 textos na mesma Bíblia. Um dizia assim: seja batizado para o perdão dos pecados. Atos 2,38. O outro diz assim: seus pecados já foram perdoados. Além de perdoado, você já está justificado. Romanos 4,25. Só quem entendeu, vai. Só quem entendeu. Só quem entendeu. Só quem entendeu. Moral da história: o batismo se tornou desnecessário. Por quê? Porque o batismo era para perdão dos pecados. Mateus 3, Atos 2, era para perdão dos pecados. Alô? Quem está em Cristo, os pecados já foram perdoados. Além de ser perdoado, você já foi justificado. Ou não é o que está escrito em Romanos 4, 25? Fala para o seu irmão: essa é a graça. Quem é que está entendendo? Então aqui, presta atenção, aqui, principalmente aqui no MGA, eu tenho que ser claro. Alguém vai falar: ah, mas você tem que falar o nome. Claro, abençoado. Claro, eu não posso pegar uma garrafa de PET com um líquido preto dentro, porque eu não sei o que é. Mas se eu pegar no mercado lacrada, fechada, escrito Coca-Cola, uma propaganda de graça, Coca-Cola, eu sei que Coca-Cola não é Dolly Cola, não é Baré Cola. Então tem que falar o nome sim, tem que falar o lugar, MGA. Tem que falar o lugar onde você ouve isso. Você não ouve isso em qualquer lugar. E só para te lembrar, hein, aqui eu não te dou Baré Cola não, irmão. Porque eu posso pegar a garrafa de Baré Cola, jogar a Baré Cola dentro e colocar a verdadeira. Ou vice-versa, posso pegar a garrafa de Coca e jogar a Coca fora, com o rótulo da Coca, colocar ali que suco de Baré Cola, sei lá o quê, pozinho de cola. Que não é igual. O que eu estou querendo te dizer, abençoado? Tem que falar sim, para você saber o que você come, o que você bebe, e aonde você come e aonde você bebe. Quem recebe? Tem que falar. Romanos 4, 25. Eu vou mudar de assunto, veja aí. Cadê o tema, Jaque, por favor? Arrependimento ou reconciliação? Nem falei da reconciliação ainda. Estou falando só do arrependimento. Na verdade, arrependimento ou reconciliação significa o quê? Antes de Cristo ou depois de Cristo? Agora presta atenção. Mateus 3 era antes de Cristo. Atos 2 já é depois. Nossa, então Pedro estava errado mesmo, porque depois de Cristo, Jesus já tinha morrido, ressuscitado, e ele dizendo que ainda ia ser perdoado o pecado se batizasse. Nossa, o Pedro não entendeu a graça mesmo, não sabia. Não vamos condenar ele, porque Atos 2 é antes de Paulo, e a graça só foi revelada a Paulo. Então Pedro não sabia. O Pedro, ainda bem. Entendeu? Eu não posso culpar Pedro. Alô, eu não posso condenar Pedro. Mas e as igrejas estão batizando hoje, muito depois de Pedro, muito depois de Paulo, que a graça já foi revelada e já está aqui, ó. Todo mundo que tem uma Bíblia está aqui a graça, de Romanos a Hebreus. E as igrejas hoje que estão fazendo igual Pedro. O Pedro tudo bem. O Pedro tudo bem, porque ele não tinha Gálatas, não tinha Coríntios, não tinha Efésios. Pedro não tinha isso. Nós temos. Todas as igrejas têm as cartas de Paulo. O Pedro cometer esse equívoco doutrinário de interpretação, tudo bem. Mas e as igrejas hoje? Batizar uma pessoa e falar: agora sim, teus pecados foi perdoado. Pastor, que heresia que é essa? Como agora sim?
E o que Jesus fez na cruz? E o sangue derramado na cruz não valeu para nada. Por isso Gálatas 2:21. Não, veja na sua Bíblia. Não anulo a graça de Deus. Porque se a justiça provém da lei, então Cristo morreu em vão. O que Paulo quis dizer? Se a justiça provém da lei, se é como João Batista disse, se é como Pedro fez em Atos 2, ainda nos dias de hoje, então Cristo morreu em vão, não precisava ter morrido. Diga comigo, porque com João Batista, diga isso, antes de Cristo, já se batizava para perdão dos pecados. Diga, mas antes de Cristo. Diga, antes da graça ser revelada. E agora que já estamos depois de Cristo e a graça já foi revelada, e agora? Como é que eu posso colocar a igreja batista? Ou seja, uma igreja que faz batismo. Batismo para quê? Se pela graça já é salvo. Batismo para perdoar o pecado? Vamos ler de novo, Romanos 4:25. Batismo para perdoar o pecado? Romanos 4:25. Diga bem forte, diga. Romanos 4:25. Se a sua Bíblia tem aí, diga comigo assim, ó. Ele morreu por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Diga, pastor, como entender isso? Se ele morreu por seus pecados, por mais burro que eu seja, me faz entender que eu estou sem pecado. Porque ele morreu pelo meu pecado. Por mais burro que eu seja, eu sei que eu sou, mas por mais que eu seja, se ele morreu pelos meus pecados, então eu não tenho pecado, porque ele morreu pelo meu pecado. Isso é língua portuguesa. Vírgula. Se ele ressuscitou para a minha justificação, por mais burro que eu seja, então eu estou justificado, porque ele morreu para a minha justificação. Ou não é isso? Tá claro ou não tá claro? Ô pastor, e aonde entra a reconciliação? Agora, 2 Coríntios 5. Abre aí. 2 Coríntios 5. Ô pastor, eu tô te entendendo, mas isso aí é vocês aí no MGA? Ô pastor, tô te entendendo, mas isso aí é na sua igreja? Ah, irmão, isso aí é em toda a terra. Tem que ser assim em toda a terra. Não só em Santo André, não só no Brasil, em toda a terra. Pastor, então eles... É isso aí mesmo, eles estão errados. Você não entendeu isso ainda? Eles estão que nem Pedro, anulando a graça de Deus. Porque quando você faz um batismo e fala, os teus pecados agora foram perdoados, você está anulando a morte de Jesus. Está dizendo assim, ó, o sangue de Jesus por você não valeu para nada. Agora sim que você batizou nas águas, essa água sim, aquele sangue lá, aquele sangue, não quero aquele sangue não, hein? Aquele sangue lá não valeu para nada. A morte dele, o sacrifício, aquilo não valeu para nada. Está anulando a morte de Jesus. Está anulando a graça de Deus. Só quem está entendendo. Só quem está entendendo. Lembrando que eu estou lendo a Bíblia. Que a Batista tem, que a Assembleia tem, que a Quadrangular tem, que a Igreja Católica tem. A Bíblia é a mesma de todos. Todos têm a mesma Bíblia que eu. A Bíblia é a mesma. O que eu estou fazendo? Passando um raciocínio espiritual. Ou então, se a morte de Jesus não valeu para nada, vamos todo mundo embora. Se não valeu para nada... Coríntios 15, comamos e bebamos, porque amanhã todos morreremos. Se a morte não valeu para nada, se o sangue derramado na cruz não valeu para nada, se é uma farsa, se é uma mentira, vamos embora, vamos todo mundo embora, cada um para o seu caminho. E continuamos pecadores, como era na lei de Moisés, que o homem era um pecador separado de Deus. Se depois que Jesus morreu, depois que ele ressuscitou, depois que ele foi aos céus, depois que ele enviou o Espírito Santo, o homem ainda é um pecador, então a morte dele não valeu para nada. É ou não é verdade? Por isso que Paulo diz, diga comigo, Gálatas 2:21, diga isso. Não anulo a graça de Deus,
Porque se o perdão dos pecados é como João Batista dizia, se o perdão dos pecados é como Pedro disse em Atos 2, fala para o seu irmão, então Cristo morreu em vão. Você não é burro igual eu não, né? E nem intransigente, né? Porque o intransigente, ele fica insistindo. Pastor, mas lá em Atos 2, eu já não estou te explicando, abençoado. O intransigente, ele é um burro ao quadrado. Mas lá em Atos 2 o Pedro mandou batizar. Eu não estou te explicando, abençoado, que o Pedro não tinha entendimento, que a graça não tinha sido revelada ainda. Só quem está entendendo. Por isso que o Pedro mandou se batizar. E o que ele pensou? Quando você se batizar, você vai ser perdoado. Só que o perdoado já tinha sido na cruz. Fala para o seu irmão, o Pedro não tinha entendido isso ainda. E só quem está entendendo aqui. Pastor, eu entendi sobre o arrependimento, que era um ato antes de Cristo. Aí vem o intransigente, que ele não sai do meu pé. Mas em Atos 2, o Pedro mandou se batizar. Eu não estou te explicando. Está claro ou não está claro aqui, meus fados? Porque o intransigente, ele fica batendo na mesma tecla. Mas em Atos 2, o Pedro mandou batizar. Mas lá em Atos 5, em Atos 8, Filipe batizou o eunuco. Filipe não sei. Eu não estou te explicando, abençoado, que era antes da graça ser revelada? Que depois que a graça foi revelada e Paulo trouxe a sã doutrina, ele disse, não é mais batismo em águas, porque fomos batizados em Cristo, na cruz. Bem rapidinho, em menos de um minuto, Romanos 6, eu vou ler 2 Coríntios 5, mas vou ter que ler Romanos 6 antes. Romanos 6, não vai dar um minuto. Romanos 6, coloca o seu dedo no verso 3. Romanos 6, verso 3. Paulo diz: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus? Olha como que a Bíblia é clara, hein? Eu vou ler bem devagarzinho, não tem como não entender. Romanos 6, verso 3. Paulo diz: ou não sabeis que todos quantos fomos, não seremos futuro, fomos no passado. Quando, pastor, que eu não estou nem sabendo de nada? Quando Jesus morreu e ressuscitou. Romanos 6,3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Eu não falei que quando ele morreu na cruz? Então o que Paulo está dizendo? Diga comigo, Paulo está dizendo que quando Jesus morreu na cruz, eu morri também. Diga, Paulo está dizendo, quando Jesus ressuscitou, eu ressuscitei também. Fala para o seu irmão, esse que é o batismo em Cristo. Diga, é morrer e ressuscitar. Colossenses 2, nós já estamos mortos. Efésios 2, já ressuscitamos e estamos até assentados com Cristo nas regiões celestiais. Está claro ou não está claro? Pastor, mas esse ensino aí vai contra. Vai contra o quê? A tradição do papai, da mamãe, do vovô, da vovó? Aí já não é um problema meu, né? Pastor, eu estou te entendendo, está tudo na Bíblia. Mas aí vai contra o quê? O sistema? Eu não tenho culpa se o sistema não pregou a verdade, não ensinou a verdade. Pastor, mas esse ensino aí, tudo bem, tá certo, estou entendendo. Mas aí vai contra a Assembleia. Eu não tenho nada a ver com a Assembleia, não tenho nada a ver com ninguém. Eu tenho a ver com Deus e com a sua palavra. O que eu tenho a ver, se eles não ensinaram certo? Tem nada a ver com isso.
Pastor, mas se for assim, então me batizaram na igreja católica para que eu não fosse pagão, porque não sei o quê, para que eu não fosse pecador. Então quer dizer que não precisava. Isso mesmo, não precisava. Quem entendeu? Mas sim, então se não precisava na católica, também não precisava na batista, porque eu batizei lá e tá. Isso mesmo, não precisava. Mas ninguém te falou da graça? Alô? Ninguém te falou da graça. Te falaram da graça? Por isso que batizou, você subiu no monte, você pagou o preço, e você não sei o quê, e você não precisava nada disso. Tá claro? Deixa o Romanos 6 aberto. Abre em Efésios 2. Deixa o Romanos 6 aberto. Alô, alguém aqui está percebendo que eu já não estou mais em Mateus? É claro, Jesus já morreu e já ressuscitou. Eu vou fazer o que em Mateus? O que eu vou fazer agora em Mateus? Para te contar uma história? Que ele andou sobre o mar. Outro dia eu conto. Você quer uma história? Que ele curou o cego Bartimeu, que ele curou os 10 leprosos. Outro dia eu conto essa historinha pra você, tá? Hoje eu estou pregando o evangelho. História eu conto outro dia. Tá claro? Deixa o Romanos 6 aberto. Alô, o que eu estou passando para vocês é o que eu estou passando para vocês é um raciocínio espiritual. Tá claro aí? Talvez você pensou por muitos anos que você era um pecador. Quem pensava isso? Pode falar. Quem pensava que era um pecador? Então, talvez você pensava isso por muitos anos. Quando você entendeu por que Jesus morreu na cruz e que ele ressuscitou e que agora você é uma nova criatura, aí você então me ensinaram errado mesmo, hein? Mas eu não sei quem te ensinou errado. Se foi a igreja católica ou a igreja evangélica. Porque eles são irmãos gêmeos, tá? Muda a roupa, mas são irmãos gêmeos. Efésios 2. Efésios 2, deixa Romanos 6 aberto. Quem já achou Efésios 2, diga amém. Vamos ver o que diz aqui em Efésios 2. Coloque o seu dedo no verso 4. Pergunta óbvia para cristão, para crente. Se estiver escrito, eu creio. Então vamos ver. Eu não sei o que está escrito, mas vou ver. Se estiver escrito, eu creio. Efésios 2, 4. Mas Deus... Quem? Efésios 2,4, acompanha a leitura aí. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda como? Mortos. Então nós estávamos como? Mortos. Efésios 2,5. Estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou. O que isso quer dizer? Nos deu vida. Olha lá, ó. Nos vivificou juntamente com Cristo, juntamente com Ele. Nós estávamos mortos. Jesus não morreu? Então, quando Ele ressuscitou, Deus nos vivificou juntamente com Ele. Alô? Não é o que está escrito? Coloca o dedo no verso 6. Efésios 2, 6. Bom, então quer dizer que no 5 nós estávamos mortos. E no verso 6, e nos ressuscitou juntamente com Ele. Para aí. Efésios 2,5. Nós estávamos mortos. Ele nos deu vida. Verso 6. E nos ressuscitou. Porque nós estávamos... Alô, abençoado. O que é batismo? O que era o batismo de João Batista? O que era o batismo de Pedro? O que é o batismo da Batista, da Quadrangular, das Evangélicas? O que é o batismo? Olha o batismo deles, ó. Morte e ressurreição. Não é assim? Como que eles fazem batismo? Eles não afundam a pessoa na água? Simbolizando que a pessoa está morrendo. Está simbolizando que está morrendo. Mas eu estou lendo aqui que eu já estava morto. Efésios 2,5, eu já estava morto. Eu não preciso simbolizar nada, eu já estava morto. Aí eles mergulham dizendo que morreu. Aí eles não trazem de volta, dizendo que ressuscitou. Mas o que diz o verso 6? Efésios 2,6. E nos ressuscitou juntamente com Ele. O que isso quer dizer? Que já se cumpriu. Você está se batizando para quê?
Já se cumpriu! Tá claro ou não tá claro, hein? Ou eu tô falando grego aqui? Quem tem o WhatsApp aqui? Não tem aquela mãozinha assim, ó? Tá cheio de crente assim agora. Putz, eu batizei e nem precisava. Claro que não, abençoado. Você já morreu e já ressuscitou com Cristo. Você já foi batizado, não em águas, batizado em Cristo. Olha o Romanos 6,3 aqui, ó. Não sabeis todos quantos fomos batizados em Cristo. Você já foi batizado. Mas o Pedro não sabia disso. Aí ele falava, se batize para o perdão dos pecados. Mas você já tinha sido batizado, e já tinha sido perdoado, e já estava justificado, e mais que vencedor, e anjos em seu favor. Mas a maioria não sabe disso ainda até hoje. Assim como Pedro não sabia, a maioria, 99% dos evangélicos na terra, não sabe, não entende isso. Porque se entendesse, não estava mandando batizar. Hã? Ué, diga comigo bem forte, diga Efésios 2,5. Diga, eu estava morto. Diga, Deus me deu vida em Cristo. Diga Efésios 2,6. Me ressuscitou juntamente com Cristo. Ora, se você estava morto e ressuscitou, isso é o quê? Morte e ressurreição, batismo. Mas não de João Batista. Romanos 6,3, batismo em Cristo. Por isso, pela graça sois salvos. Vamos para terminar a mensagem? Cadê o tema, Jaque? Arrependimento ou reconciliação? O Pedro pregava arrependimento. O João Batista pregava arrependimento. Mas a graça já foi revelada. A sã doutrina já chegou até nós, o apostolado. Agora tudo mudou. Vamos ver? Para terminar? 2 Coríntios 5. Vamos ver como que é agora. Os evangélicos não sabem. Está tudo na Bíblia, mas eles não sabem. Vão fazer teologia, não ensinam isso para ele, porque se ensinasse o pastor vinha pregando. Eu não quero crer que um pastor vai estudar 6 anos numa faculdade, aprende a verdade, entende a verdade e volta pregando a mentira. Eu não quero crer que ele faz isso. Eu não quero crer que ele faz isso. Quero crer que não foi ensinado. Quero crer que nunca leu, que não entendeu. Porque mentira, uma pessoa ir estudar por 6 anos a Bíblia, estudar, entender, compreender e voltar ensinando errado. Se você faz isso, você não pode ser chamado de pastor, hein? Talvez de bode, filho da perdição. Porque uma ovelha de Jesus não faz isso. Aprender a verdade, entender a verdade e ensinar o errado, só quem está entendendo. Tem uma música assim, ó. Eu não sabia. Eu um dia não sabia. E eu fiz batismo, e eu fiz jejum, e eu fiz aquilo, porque eu não sabia. Eu não sabia. Então a música é assim, ó. Eu não sabia que era alguém, que tudo coopera para o meu bem, que lá na cruz Deus em Jesus me comprou. Eu não sabia. Não sou meu, eu sou de Deus. Não vivo eu, Cristo vive em mim. Sempre me faz em tudo triunfar. Eu não sabia. Onde abundou pecado, superabundou a graça de Deus. Recebemos o dom da justiça e em Cristo nós reinamos em vida.
onde abundou pecado. Romanos 5,17. Essa é a graça e esse é o apostolado. Para terminar, 2 Coríntios 5, verso 17. Para terminar, 2 Coríntios 5, verso 17. Alguém aqui está entendendo o raciocínio espiritual que eu estou passando? Me dá um sinal. Uma coisa era antes de Cristo. Antes de Cristo, era um pecador, tinha que batizar, tinha que fazer antes de Cristo. Aí ele nasceu, ele cresceu, ele morreu, ele ressuscitou e foi para o céu. E continua igual? Então por que ele fez tudo isso? Está claro ou não está claro? É isso que eu estou falando. Para terminar, 2 Coríntios 5, verso 17. 2 Coríntios 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Sabe aquilo que João Batista fazia, que o Pedro fez em Atos 2? As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério do arrependimento. Amém? Ah, não é arrependimento? Mas o João Batista não mandava o povo se arrepender? Mas o Pedro não mandou se arrepender em Atos 2? João Batista, antes de Cristo, Mateus 3. Pedro, depois de Cristo, mas antes da graça ser revelada. Então estava a mesma coisa, estava igual. Estava igual. Um dinheiro de 1950, que não tem mais valor, e o outro tinha um dinheiro de 1920, que também não tinha valor. Os dois dinheiros não valiam para nada. Pegou? Mateus 3, o João Batista mandando se arrepender. Tudo bem, antes de Cristo. E o Pedro depois de Cristo? Que ele já tinha morrido pelos pecados. Ah, tudo bem, vai, era antes da graça, né? Tudo bem. Mas e as igrejas hoje? Que a graça já foi revelada. E está aí na sua Bíblia. Diga bem forte. Então o que devemos pregar? 2 Coríntios 5, verso 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da... O que nós temos que pregar? O quê? Coloca o dedo no verso 19 para terminar. Isto é, Deus estava em Cristo fazendo o quê? Reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados. Ó a mãozinha do WhatsApp. Fala para o seu irmão, o Pedro não sabia disso. Tudo bem, o Pedro não, a graça não tinha sido revelada. Tudo bem. Mas e hoje, no século 21? A Bíblia do Papa é igual à minha. A Bíblia do padre é igual à minha. A Bíblia do teólogo é igual à minha. A Bíblia do presbítero é igual à minha. A Bíblia do evangelista é igual à minha. A Bíblia do pentecostal é igual à minha. A Bíblia do tradicional é igual à minha. A Bíblia é a mesma. E agora? O Pedro, tudo bem, mas e agora? Que já está tudo aí escrito aí. E agora? Quem está entendendo? Para terminar, 2 Coríntios 5,19. Isto é, digam todos comigo, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Capricha, não imputando aos homens os seus pecados. E nos confiou a palavra. Qual palavra? Cadê o tema, Jaque? Cadê o tema? Cadê o tema? Olha o tema de hoje. Arrependimento ou reconciliação? Qual palavra que Deus nos confiou? Tá claro ou não tá claro? Graça e paz. Tá claro.